Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. E a temática de hoje, a pauta de hoje é Direito do Consumidor. Para tanto, trouxemos aqui o advogado Pedro Guerra, ele que é presidente da Comissão de Direito do Consumidor da Subseccional de Mossoró. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmica do Direito. Hoje a pauta Direito do Consumidor, haja vista, dia 15 de março, haver tido comemorado o Dia Internacional do Consumidor. Temos aqui o Dr. Pedro Guerra. Dr. Pedro, seja bem-vindo ao programa Dinâmica do Direito. Muito obrigado, Nazeu. Obrigado aos telespectadores. É uma satisfação estarmos aqui participando do programa Dinâmica do Direito. Como falamos na apresentação, o Dr. Pedro Guerra, ele é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Subseccional da OAB Mossoró. Dr. Pedro, o senhor já é advogado há mais de 5 anos, mas como foi o convite para participar de tão nobre comissão? Pois é, Nazeu, nós assumimos esta missão junto à instituição, à OAB, através do convite da nossa atual presidente, doutora Bárbara Paloma, uma satisfação imensa, não é uma tarefa fácil, porque haja vista a comissão ela assim desempenhar algumas atividades durante a gestão, principalmente no tocante a estarmos sempre atentos e acompanhando as questões relacionadas ao direito do consumidor, mais especificamente junto à sociedade. Mas assim, é uma satisfação imensa estarmos aqui junto à presidência dessa comissão, mas esperamos desempenhar um bom trabalho e nos sentimos muito honrados com o convite. Muito bem. Dr. Pedro Guerra, vamos já entrar na pauta, doutor Pedro. O programa é um pouquinho extenso, nosso público é muito diversificado, nós temos estudantes, nós temos da sociedade em geral, pessoal de casa. Vamos já entrar alguns temas, alguns princípios do direito do consumidor, talvez até o direito digital, o consumidor digital, provavelmente dito, que interessa muito as compras pela internet, mas soubemos de uma grande atuação de vocês no mês de março. A OAB, junto com a Comissão de Defesa do Consumidor, fez algumas mobilizações. Fala um pouquinho para a gente. Pois é, Nazeu, nós, enquanto comissão, e a própria instituição OAB, como eu falei no início, sempre preocupados em estarmos acompanhando os direitos da sociedade como um todo, resguardando essa cidadania, mesmo que nós não tenhamos um poder fiscalizatório, digamos assim, mas nada impede que nós prestemos esse serviço à população de informar, de orientar, de esclarecer sobre os direitos. Haja vista que a nossa instituição preza por prestar este serviço, digamos assim, social para toda a população. Então, como você bem disse, durante o período do dia 11 ao dia 15 de março, nossa comissão ela promoveu uma ação voltada para justamente orientar a população sobre os direitos do consumidor. Essa ação ela se dividiu em 2 etapas, digamos assim. No primeiro momento, nós fizemos uma ação digital, podemos dizer assim, porque como foi feito isso? Nós fizemos uma mobilização junto às redes sociais da instituição, no caso através de Instagram, Facebook, YouTube, da OAB Mossoró. Inclusive convido a todos os telespectadores que nos sigam nas redes sociais da instituição, só procurar lá o OAB Mossoró. E durante esse período de 11 a 15 nós postamos algumas peças informativas, chamando a atenção da população
sobre alguns direitos básicos do consumidor, né? Pincela, claro que não deu para a gente colocar todos os direitos, porque o microsistema consumerista ele detém uma gama de direitos muito grande, mas a gente procurou aqueles direitos mais cotidianos, né, da população, para que a população pudesse estar atenta a esses direitos. E no dia 15, especificamente, que aí, como você bem disse também no início, o dia 15 é comemorado o Dia Internacional do Consumidor, né? Nós fizemos uma ação, digamos assim, mais corpo a corpo com a população, saindo das redes sociais, né, do meio digital, e fomos à sociedade, onde também fizemos uma ação lá no Partage Shopping, né, em 2 momentos. Num primeiro momento, a instituição se preocupou em alcançar justamente esse público que você comentou aqui no início, a academia, né? Fizemos como eu disse, a gente não quis chamar de, como é que se diz, um bate-papo jurídico, não foi nem um debate, foi um bate-papo jurídico, né? Falando sobre esse tema que você também nos trouxe aqui, que é o consumidor digital. Tendo em vista que as relações de consumo, né, a gente sabe que cada vez mais elas têm tomado uma proporção muito grande através do comércio eletrônico, né, que a gente chama do e-commerce, e vimos a necessidade de trazermos esse tema para discutirmos, tendo em vista que é um tema muito atual, né? E aí nos preocupando em trazer também a academia para próximo da nossa instituição, da OAB, né? Tratamos desse tema nesse bate-papo jurídico em um momento que foi realizado pela manhã, né? Inclusive foi realizado em uma das salas de cinema, foi um bate-papo assim bem interativo, foi bem bacana, porque inclusive nós tivemos a oportunidade de convidar pessoas das mais diversas áreas, digamos assim, do consumo, né? Só para citar alguns exemplos, nós convidamos uma digital influencer, né, que a gente sabe que tem uma influência muito grande hoje, essas digitais influências nas escolhas do consumidor quando vai adquirir algum produto ou algum serviço. Nós convidamos um gerente de uma das lojas do shopping que trabalha muito bem essa questão das compras através do comércio eletrônico, né? Levamos também o vice-presidente da CDL, que aí a gente tentou fazer essa mistura entre o comércio digital e o comércio convencional, e tivemos também a presença de uma professora, né, que tem um vasto conhecimento nessa área de consumo digital também, e promovemos lá esse bate-papo e ficou uma coisa bem interessante. E à tarde, né, nós fizemos um segundo momento onde nós da comissão, nós advogados, colegas advogados e advogadas, colocamos uma espécie de stand, assim, uma sala de estar, digamos assim, para prestar orientações à população, né, sobre esses direitos do consumidor, para que as pessoas pudessem também ter esse acesso a todas essas informações. Muito bem, então no caso, teve um atendimento também ao público em geral, às pessoas que estavam ali. O senhor sentiu algum, eu não quero que o senhor traga nenhum dado, nenhuma estimativa, mas foi proveitoso? Assim, muitas vezes, doutor Pedro, as pessoas não entendem o quanto é importante esse trabalho das diversas comissões, e vocês estão de parabéns só em sair das 4 paredes da OAB. O público teve algum retorno? Assim, não sabia do meu direito e agora eu sei? Isso, é muito importante que se diga que até em outras entrevistas, mesmo antes da gente ter realizado, as pessoas sempre perguntavam sobre a repercussão desse tipo de ação, né? E é interessante que mesmo diante das mais diversas ferramentas que hoje nós temos de pesquisa, né, como a própria internet, às vezes a pessoa tem uma dúvida, vai lá, procura e tal, mas a gente percebe ainda uma carência de informação,
e tivemos, de fato, uma repercussão muito positiva por parte da sociedade, né? Enquanto estivemos lá, surgiram, muitas pessoas procuraram, surgiram algumas dúvidas, né? Óbvio que não dá para a gente elencar todas aqui, mas aquelas dúvidas, como eu disse, do cotidiano, né? Troca, garantia, às vezes uma cobrança indevida, como deve proceder, que órgão procurar, como se comportar diante de algum abuso, enfim. E também uma repercussão muito positiva junto à academia no momento sobre o bate-papo jurídico que realizamos também pela manhã. Então eu acredito que o nosso objetivo ele foi alcançado, modéstia à parte, né? Porque nós conseguimos de fato alcançar as duas esferas da sociedade, trazendo a academia e também a população em geral quando prestamos essas orientações lá no hall do shopping, e foi uma ação de fato bastante interessante e esperamos ter a oportunidade de promovermos, né, futuras ações que possam estar cada vez mais ajudando a população a esclarecer sobre os seus direitos. Muito bem. Doutor Pedro, o senhor falou aqui dois pontos muito interessantes, trazer, no caso, a população e a academia. Mas eu acrescentaria também um ponto muito importante, porque minha esposa, por exemplo, já foi lojista, já tivemos uma pequena loja. Esse pequeno empresariado ou microempreendedor, se tivesse uma assessoria mais plena, com certeza nós teríamos menos querelas, menos situações no meio da sociedade. Como o senhor vê o microempreendedor nessa carência também? Muito interessante, Nazil, a sua colocação, porque nós percebemos o seguinte: é muito importante não só o consumidor, porque quando a gente trata de Código de Defesa do Consumidor, lá existem também obrigações para o consumidor, mas também para o fornecedor. Claro que o intuito do código, quando ele foi criado, foi de fato resguardar, né, proteger o consumidor diante da questão da vulnerabilidade, porque a gente sabe que existe uma diferença realmente, não dá para comparar o empresário diante do consumidor nessas relações. Mas com relação à sua pergunta, é interessante que o fornecedor, ele esteja atento também a tudo aquilo que está previsto no código, justamente para que não aconteça o que você colocou, né? Muitas vezes o empresário, o fornecedor, ele fica desatento a algumas normas do direito do consumidor e que muitas vezes são normas até de fácil compreensão, de fácil implementação na própria gestão da empresa, e ele meio que fica avesso, mas que se ele tivesse esse cuidado, às vezes uma assessoria prestada, né, poderia realmente evitar esse tipo de situação, né? Então é importante de fato que o fornecedor também esteja atento a todas essas previsões legais existentes no Código de Defesa do Consumidor, para que se evite, né, possíveis ações judiciais ou reclamações junto ao próprio PROCON, né, que é um órgão de fiscalização e controle. Enfim, a ambas as partes, como eu sempre costumo dizer, o direito do consumidor ele é uma via de mão dupla, né? Existe o fornecedor, mas também existe o consumidor. Então, ambos têm que estar atentos àquelas previsões contidas no código para que haja uma harmonia nas relações de consumo. É tanto que, quando da instituição do código, havia uma preocupação muito grande, porque nós, próximo ano, faremos 30 anos, né, de Código de Defesa do Consumidor. Ele foi instituído em 1990, entrou em vigor em 91. Mas quando da instituição do código, havia uma preocupação muito grande por parte dos empresários de que muitas empresas iriam quebrar, digamos assim, porque foi uma revolução no direito, né? Muitas previsões ali contidas, mas foram garantias que hoje a gente vê que tanto beneficia uma parte como beneficia a outra.
Muito bem, doutor Pedro Guerra, vamos já chamar um intervalo aqui, mas vamos nessa linha de entendimento. Vamos começar agora nos próximos blocos. Você que está em casa, nos assistindo, vou começar a detalhar um pouquinho a fundação, a instituição de tão importante legislação que é o nosso Código de Defesa do Consumidor. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmico Direito, a pauta é Direito do Consumidor. Tivemos dia 15 de março, o Dia Internacional do Consumidor. Estamos aqui com o doutor Pedro Guerra, ele que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, subseccional de Mossoró. No primeiro bloco, você que chegou agora, nós começamos a situar o contexto dos eventos, a mobilização que aconteceu no mês de março e vamos agora, a partir de então, começar a destrinchar um pouquinho da legislação. No finalzinho do bloco, o doutor Pedro começou a falar um pouquinho, mas nos fale, doutor, é uma legislação que tem 30 anos, mas ainda é considerada uma das modernas no tocante à temática do consumidor. Exato. Como a gente vinha falando no bloco anterior, né, Nazil, foi uma revolução, né, a instituição, a criação do Código de Defesa do Consumidor. Isso se deu em 1990, como eu disse, né, entrando em vigor em 91. E, assim, hoje o que se tem, e ainda mesmo diante do tempo, né, mesmo de 90 para cá, ela ainda é tida como uma legislação avançada, inclusive diante de outros países, né? O intuito do legislador, quando criou essa legislação, foi, como eu disse, de fato, proteger o consumidor diante das relações de consumo, tendo em vista que não havia nada que pudesse protegê-lo nessas relações e nós detectávamos naquele momento muitos abusos e muitas ilegalidades por parte dos fornecedores. Então, quando da criação do Código de Defesa do Consumidor, e isso se deu mais especificamente até no âmbito constitucional, né, porque hoje existe a previsão na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 32, que diz, né, especificamente que o Estado é responsável pela defesa do consumidor. Mais especificamente, a gente pode também citar outra previsão constitucional, que é o artigo 170, que trata da ordem econômica, né, que traz também a defesa do consumidor como um princípio, né, geral da ordem econômica. Então, assim, houve uma preocupação em 88, já por parte da Constituinte, né, nacional, quando da própria Constituição Federal, de incluir esse direito na pauta como sendo uma prioridade, né? É óbvio que passaram-se alguns anos, ele foi, como eu disse, instituído em 1990, mas de fato foi um avanço muito grande para o direito como um todo, tendo em vista que ele é um microsistema onde podemos abarcar, digamos assim, até outros direitos dentro do próprio microsistema do Código de Defesa do Consumidor, em que nele nós podemos citar aqui rapidamente como exemplo, ele tem previsões tanto na esfera civil, quanto na esfera penal, quanto na esfera administrativa, né, que tem uma atuação muito forte também. Então, assim, foi de fato uma legislação e é ainda uma legislação muito avançada e que atende ainda muitas relações de consumo. É óbvio que com o tempo, né, como todo direito, né, houveram algumas mudanças na própria sociedade, nas próprias relações e, de fato, algumas alterações legislativas foram necessárias para que se pudesse dar mais segurança principalmente ao consumidor diante dessas relações. Mas continua ainda, apesar dos 30 anos que vai completar, né, no próximo ano, mas continua ainda uma legislação tida pelos próprios doutrinadores, pela própria jurisprudência como um todo, como ainda sendo uma legislação muito avançada. Doutor Pedro, vamos deixar
próximo bloco, o que mais, assim, eu acho que a cereja do bolo, que é o direito digital, consumidor digital. Mas agora, nesse bloco, vamos falar de alguns princípios do Código de Defesa do Consumidor, alguns casos concretos. Esse princípio aqui, doutor, princípio da informação. Sim. O consumidor tem o direito de receber a informação adequada, clara e eficiente sobre o produto ou serviço. Exemplo que infelizmente acontece. Muitas vezes nas lojas de roupas, por exemplo, é muito comum não ter o preço da roupa. Isso. E agora, doutor? Muitas vezes ou um preço diverso. Na vitrine tem uma promoção, na vitrine tem um preço, no sistema tem outro. Isso fere o princípio da informação? Sem dúvida nenhuma, Nazil. Esse, inclusive, é um dos princípios primordiais, digamos assim, dentre outros, claro que são vários, mas é um princípio que o Código de Defesa veio, quando da instituição do Código, foi uma preocupação do legislador, justamente que você imagine, se hoje nós ainda encontramos esse tipo de situação, né, no cotidiano das pessoas, você imagine quando não existia ainda o Código. Então veja que essas informações, elas têm que, inclusive o Código de Defesa do Consumidor, ele é bem incisivo nas suas colocações quando fala desse princípio que toda informação ela deve ser clara, né, trazendo para o consumidor todas as informações necessárias para que ele conheça aquele produto que ele vai adquirir, seja na quantidade, seja na qualidade, seja até mesmo com relação às previsões que possam causar ao consumidor alguma questão de saúde que possa prejudicá-lo até na sua saúde. Então, o direito de informação, aliás, o princípio da informação, né, ele vem justamente para resguardar o consumidor de que ele tenha a clareza daquele produto que ele está consumindo, né? E aí é interessante que se diga que quando a loja, né, como você citou o caso concreto, né, ela ou não coloca o preço, ou coloca um preço diverso, e aí você é surpreendido na hora da compra quando vai passar no caixa, por exemplo, e são duas situações. Primeiro, se não há a colocação do preço, aí já há um abuso, e é interessante que o consumidor ele esteja atento a isso, e se ele se sentir ferido no seu direito, ele procure os órgãos de proteção, e aí a gente poderia citar, por exemplo, o PROCON, né, tanto a nível municipal quanto a nível estadual, para ter esse seu direito resguardado. Com relação à questão do preço diferente, né, existe até uma grande discussão, as pessoas até sempre uma pergunta frequente, né, e aí, vincula, não vincula? E de fato, o que se entende, a própria legislação e a própria jurisprudência tem entendido que o fornecedor é responsável pela informação clara e precisa. Se há ali um erro por parte do fornecedor, ele tem que tomar cuidado, providenciar logo a correção daquele valor, e caso não seja feito, vincula aquele preço que foi veiculado lá para que o consumidor ele adquira aquele produto. Então é bem interessante esse princípio, e é importante que tanto o fornecedor, né, que a gente tinha falado no início, tanto o fornecedor esteja atento na hora de fazer suas peças publicitárias para divulgar ou então colocar os preços nas suas vitrines, como o consumidor também esteja atento para que aquele preço esteja correto e esteja lá quando vai adquirir o seu produto, né? Muito bem, um princípio importantíssimo, doutor Pedro, que inclusive tem um preceito constitucional no artigo 5º, a questão do princípio da proteção. Fala um pouquinho sobre ele. Isso. O princípio da proteção, ele especificamente é aquele que a gente havia falado no início, né? Quando da instituição do próprio direito do consumidor, né, a preocupação maior da legislação, quando foi editada, né, e pensada pelo legislador, foi de fato proteger o consumidor nas mais diversas esferas, seja com relação à sua intimidade, a dignidade da pessoa humana, a sua saúde, enfim, são várias esferas que esse direito, aliás, esse princípio da proteção
prevê, justamente pela questão também, que aí a gente já vai entrar em outro ponto que é tocado também pelo direito do consumidor, que é a vulnerabilidade do consumidor diante do fornecedor, né? Quando a gente fala vulnerabilidade, às vezes é bom que se diga, né, que às vezes a vulnerabilidade, quando a gente fala da vulnerabilidade, é justamente um dos pontos, essa diferença até econômica, por exemplo, digamos assim, né? O fornecedor, ele tem o poderio econômico e tem muito mais capacidade de, digamos assim, numa demanda judicial, por exemplo, de provar ou não se de fato aquele produto que foi adquirido já veio com algum vício de fabricação, algum defeito, e fica mais difícil para o consumidor, né, diante de uma situação dessa. Eu estou dando aqui um exemplo para que o telespectador ele consiga vislumbrar essa questão da vulnerabilidade, né? Então fica muito mais difícil para o consumidor, enquanto parte naquela lide ali, naquele processo, digamos assim, de provar que aquele defeito, ele comprou aquele produto e aquele produto veio com aquele defeito. Porque quem tem o conhecimento técnico, né, de fato, é o fornecedor, é quem está vendendo aquele produto para o consumidor, e ali existe até um instituto que eu poderia citar também aqui, já até avançando um pouco mais da pergunta, mas é porque uma coisa vai puxando a outra, né? A gente vai lembrando. E falando já nas demandas judiciais, como a gente já citou aqui, existe um instituto previsto no Código de Defesa do Consumidor, que é a inversão do ônus da prova, que trata justamente dessa questão da vulnerabilidade, muito presente nas questões, nas causas judiciais em que o consumidor ele pleiteia algum direito que foi ferido, e ali o juiz, né, através de um requerimento por parte do advogado técnico, se faz aquela inversão do ônus da prova, ou seja, o fornecedor é quem é o responsável de provar, digamos, que aquele produto ele não veio com aquele defeito. E aí o consumidor ele está resguardado ante a vulnerabilidade diante do fornecedor. É um sistema bem, como eu disse, bem avançado, e realmente veio para resguardar e proteger, como o próprio princípio da proteção, né, diz, proteger o consumidor diante das relações de consumo. Bem, estamos conversando com o advogado, Dr. Pedro Guerra, ele que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Subseccional de Mossoró. Então não sai daí, a temática do próximo bloco, Dr. Pedro, é Direito Digital, Consumidor Digital. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Hoje a pauta é Direito do Consumidor. Temos aqui uma pessoa, um advogado aqui com muita propriedade, Dr. Pedro Guerra. Na sua tranquilidade aqui, está dominando a temática, está definindo os princípios. E agora, Dr. Pedro, vamos no terceiro bloco da nossa conversa falar um pouquinho sobre o consumidor digital. Hoje, todo mundo tem um celular, pode fazer suas compras, pode acessar a internet, e nessas relações, no caso aqui, Dr. Pedro, gera conflitos, situações difíceis e querelas. Muitas vezes o produto que é mostrado no site não corresponde com a realidade. Muitas vezes, na verdade, encontra-se até fornecedores fantasmas, sites que não tem um CNPJ, o consumidor não tem acesso ao conteúdo mínimo que é a informação. O Código Consumidor e a evolução do direito do consumidor tem alguns institutos para proteger o cidadão. Sim, é interessante a gente trazer essa temática, não é, Nazeu? Porque inclusive foi tema do nosso bate-papo jurídico lá, no evento que promovemos no Partage, e foi um debate, como eu disse, muito interessante. Mas, voltando especificamente à pergunta, como eu disse, as relações de consumo elas foram
avançando com o passar do tempo, né? Nós podemos dizer que quando o Código de Defesa do Consumidor ele entrou em vigor, né, lá em 1990, é óbvio que o legislador não tinha como prever essas relações que nós temos hoje, né? Como você bem disse, as relações através do celular, através do computador, que hoje você, num clique, você compra, recebe em casa, tem toda uma facilidade, uma rapidez, até uma agilidade, dependendo do site que se compra, né? Mas é interessante que a gente traga até um ponto importante, que é um direito bem presente nas relações comerciais, nas relações de consumo, no comércio eletrônico, né? Que é o que a gente chama de direito do arrependimento. Já lá em 1990, né, o legislador, me parece que, não sei se ele tinha uma bola de cristal, mas ele já previa alguma coisa, mas brincadeiras à parte, é porque naquela época já existiam as compras feitas fora do estabelecimento comercial, mas naquela época já se fazia as compras por telefone, né? Tinha muito aquele... Fax. Isso, exatamente. Então, o legislador, quando criou o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê o direito de arrependimento que está lá previsto no artigo 49, né, do Código de Defesa do Consumidor, que diz o seguinte, que o consumidor, adquirindo algum produto fora do estabelecimento comercial, ele tem aquele período de 7 dias para se arrepender e devolver o produto, independentemente de motivo, ele não precisa nem motivar a desistência daquela compra. E esse direito, hoje, ele é muito bem colocado nessas relações digitais, né? Nesse comércio eletrônico. Lógico que essas relações elas passaram por algumas transformações e foi necessário que o legislador hoje criasse novos institutos para que pudesse também dar maior segurança, não só esse já previsto. Claro que o Código de Defesa do Consumidor ele não deixa de ser aplicado às relações do comércio eletrônico, ele é aplicado perfeitamente. Mas existe, recentemente houve uma alteração legislativa, em 2013 foi editado o decreto, que a gente chama o Decreto do Comércio Eletrônico. Eu não me recordo agora especificamente o número do decreto, mas se eu não me engano é 7962 de 2013. Esse decreto ele trouxe mais segurança, prevendo justamente essas informações que você trouxe aí nesses casos concretos que a gente encontra. Por exemplo, para citar algumas coisas que esse decreto ele prevê, né? Ele determina que os fornecedores que estejam dispostos a comercializar seus produtos pela internet, eles têm que colocar lá no site informações sobre CNPJ, endereço físico, endereço eletrônico, e-mail, telefones de contato. Ele prevê também que os fornecedores eles deixem de forma clara, né, e essa é a maior preocupação da legislação do consumidor nessas relações feitas pelo comércio eletrônico, que dê uma maior segurança ao consumidor para exercer o direito do arrependimento, porque, como você bem disse, muitas vezes você está diante da tela do computador e você adquire aquele produto e quando o produto chega você se surpreende, não é aquilo que você esperava. Então, para exercer esse direito do arrependimento, tem que estar os canais, o fornecedor ele tem que disponibilizar para o consumidor canais de fácil acesso para que o consumidor ele possa exercer esse direito na sua plenitude, né? Outras coisas também que estão previstas com relação, acho que o CNPJ já falei, o direito do arrependimento, enfim, é uma legislação que ela veio para trazer maior segurança, né? Outra coisa importante que eu estava tentando me lembrar aqui, me lembrei agora, com relação ele tem que deixar muito claro preço, forma de pagamento, porque muitas vezes acontece do consumidor ele ir lá, faz a compra e aí quando chega ou vem a fatura, por exemplo, ele compra através do cartão de crédito, aí vem uma cobrança de um serviço que não estava lá bem disposto pelo site na hora da compra. Acontece muito, por exemplo, com as taxas de entrega, né? Que às vezes ele coloca só o preço do produto, mas não discrimina o valor da entrega. Acontece, né? Enfim, esse decreto ele veio para trazer uma maior segurança ao consumidor, em complemento ao Código de Defesa do Consumidor, que também se aplica
as relações comerciais pelos meios eletrônicos, né? Doutor Pedro, ainda nesse bloco, quais precauções que o consumidor deve ter para comprar através do e-comércio, comércio digital? Quais as maiores precauções? Eu, pelo menos, eu tento comprar em lojas já de grande proeminência. Se precisar de um estorno, se precisar de um arrependimento, é mais fácil. Mas esses sites menores, tem uma certa confiabilidade, tem como pesquisar a confiabilidade desses sites, seja grandes ou os pequenos? Mas assim, na prática, o que a gente percebe e que a gente orienta, né, aos consumidores, na sua grande maioria, é de fato tomar muito cuidado, primeiro, com as informações que estão sendo disponibilizadas lá no site, principalmente com relação às informações da empresa fornecedora que está colocando aqueles produtos à venda. Então, é importante que o consumidor ele perceba se existe o CNPJ, se existe um endereço físico, que se porventura ele tenha que futuramente ajuizar uma ação judicial, ele tenha como acionar, encontrar aquela empresa para poder garantir aquele seu direito que foi ferido, né? Prestar também atenção nos canais de atendimento, se de fato aqueles canais que são disponibilizados, eles existem, né? E existem outras ferramentas que a gente pode citar aqui, por exemplo, hoje você tem acesso através da internet, você pega um CNPJ de uma empresa, você pode, por exemplo, fazer uma busca no site da Receita Federal para saber se aquela empresa ela está ativa com as suas obrigações tributárias, e ali você pode até ter, não é, uma certa confiabilidade. Mas, como se diz, procurar essa sua dica que você deu, inclusive é muito interessante, né? Eu sempre digo, procure sites que tenham uma maior segurança, que passem uma maior segurança, né? Essas grandes redes em que realmente você tem experiências ou conhece alguém que já teve experiências positivas em compras. E existe também outros canais lá que você entrando nos sites, você vê, existe aquelas avaliações que as pessoas fazem, deixam os comentários, aquilo ali também é importante que o consumidor observe, né? E esteja sempre atento para que não caia, né, em um conto do vigário, digamos assim, né? E não caia numa armadilha nessas compras através do comércio eletrônico, né? Muito bem, estamos conversando aqui com a advogada, doutor Pedro Guerra, ele que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Subseccional aqui de Mossoró. Vamos já para o último bloco da nossa conversa, voltamos já, não saia daí. Estamos de volta com o Dr. Pedro Guerra. Estamos conversando aqui sobre direito do consumidor e ele é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, da comissão aqui, das comissões da Subseccional de Mossoró. Dr. Pedro, vamos já para as considerações finais. Mas aproveitando o seu momento aqui, nos fale os seus projetos para ainda o ano de 2019 no tocante à comissão. Nazil, nós temos, como eu disse no início, a pretensão, né, se Deus quiser, de continuarmos promovendo eventos dessa natureza, como nós promovemos agora na Semana do Consumidor. E a intenção da nossa comissão é, de fato, estarmos sempre atentos a esses direitos e poder estar junto da sociedade, orientando a sociedade, né, esclarecendo sobre esses direitos, para que a sociedade possa, de fato, exercer uma cidadania plena, né? Um cidadão consciente dos seus direitos, ele tem maior capacidade, né, de exercer a sua cidadania. Então, a nossa preocupação é essa, estarmos sempre trazendo ações, né, informativas, educativas, e para as próximas ações,
nós ainda estamos nos reunindo, né? Inclusive nós não somos uma comissão só, é bom que se diga até para o telespectador, a OAB ela tem várias comissões temáticas, a Comissão de Defesa do Consumidor é apenas uma delas, né? E nós trabalhamos sempre em conjunto, né? E em algumas reuniões ainda não está nada concretizado, mas é um sonho que a gente vai amadurecer e, se Deus quiser, futuramente nós queremos implementar, que é um projeto junto a escolas, né? A gente entende que a orientação às futuras gerações é muito importante, que nós trabalhemos, né, junto a essas futuras gerações a conscientização de seus direitos. E aí a gente, em parceria com outras comissões, existe uma comissão também chamada Comissão de Educação, né, que a gente vai tentar firmar essa parceria com o presidente dessa comissão, para que futuramente possamos promover ações de educação voltadas para orientar essas futuras gerações sobre os direitos. E aí podem ser dos mais diversos, não só especificamente do direito do consumidor. O direito do consumidor seria apenas uma, né? Mas o constitucional, que é tão importante, que é a nossa Carta Magna, né? Que podemos dizer assim, que é a nossa Bíblia do direito, né? E aí estarmos promovendo esse tipo de ação nas futuras ações que a comissão pretende fazer. E disponibilizarmos, né, a toda a população, como eu disse, apesar da nossa comissão e nem a OAB ter esse papel fiscalizador, porque não é de nossa competência isso, mas nós estamos abertos a toda a população para esclarecermos, orientarmos, tirarmos dúvidas. Vocês podem procurar a nossa comissão lá na sede da OAB, que fica ali na rua do Odécimo Rosado, né? Nós temos as nossas redes sociais, podem nos procurar através do Instagram, é só colocar lá OAB Mossoró, ou então através do Facebook, e vocês têm todas as informações, inclusive, como a gente disse, né, uma parte da nossa ação foi feita através das mídias digitais, então elas ainda estão lá. Qualquer dúvida vocês podem consultar também através do Instagram ou do Facebook, e nós estamos à disposição, né, de toda a sociedade, e esperamos poder contribuir cada vez mais com a orientação da população sobre os seus direitos. Muito bem, doutor Pedro, eu quero saber se vocês têm pretensão de fazer alguma parceria com órgãos como o PROCON ou o Ministério Público. Acredito eu que o consumidor moçoroense, quando precisar de vocês, já tem alguém quanto mais fortes, acredito que vão poder exercer trabalhos bem mais efetivos em favor dos cidadãos moçoroenses. Exatamente. Essa também é uma pretensão nossa, né? Claro que todas as parcerias elas são interessantes, justamente para, como você bem disse, poder desempenhar um papel mais atuante, né, na defesa do direito dos consumidores. E nós começamos agora na gestão, né, como eu disse, a gente assumiu agora em fevereiro, mas já temos a pretensão de futuramente estarmos nos reunindo com o promotor da defesa do consumidor também, né, que existe uma promotoria específica da defesa do consumidor, e também junto ao PROCON, para que a gente possa realmente estar firmando essas parcerias institucionais, porque com essas parcerias toda a sociedade é beneficiada e sai ganhando com isso, né? Então, de fato, é uma das nossas metas também estarmos firmando essas parcerias com essas instituições que estão lá para defender e fiscalizar os direitos dos consumidores. Eu não o conhecia pessoalmente, mas a sua segurança, a sua tranquilidade e o domínio da temática que o senhor tem a respeito do consumidor me deixa tranquilo como cidadão e como consumidor moçoroense, sabendo que vocês estão desempenhando, mas vão desempenhar um trabalho maravilhoso à frente de tão nobre comissão. Eu que agradeço, Nazeu. É muito importante também para nós da instituição, né? E aqui eu falo da Comissão de Defesa do Consumidor, mas também da OAB Mossoró, né? Que nós tenhamos esse espaço para podermos estarmos cada vez mais próximos da sociedade e podermos dar também a nossa contribuição enquanto instituição
na defesa dos direitos, né, de toda a população. Muito bem, doutor Pedro Guerra, ele que é advogado, está à frente da Comissão de Defesa do Consumidor, aqui da Subseccional de Mossoró. Nesses 3 anos, doutor Pedro, que eu estou aqui à frente do programa, vou fazer 4 anos, nenhum membro da Comissão de Defesa do Consumidor tinha estado aqui. Só para você ver como o senhor está à frente, já avançamos. O senhor chegou em fevereiro, no mês de março já se fez presente no programa. Aqui já tivemos várias comissões, a de segurança pública, a questão de direitos da mulher. Várias comissões passaram aqui, o doutor Canindé já esteve várias vezes, a doutora Paloma também, mas nós nunca tivemos, infelizmente, apesar dos convites, nunca tivemos a Comissão de Defesa do Consumidor. Então já dá a impressão positiva que vocês estão tentando fazer o diferencial. Em nome de todo o pessoal de casa, de tão nobres informações, os meus eternos agradecimentos. Quando eu apertar a sua mão, doutor Pedro, vou estar saudando toda essa comissão de defesa do consumidor. E você em casa, permaneça conosco com a programação da TV AD Mossoró, os eventos, os cultos, e até o próximo momento com o Dinâmico Direito, com mais uma temática importante como essa aqui do direito do consumidor. Então, que Deus abençoe a todos e até breve.